Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos o nosso podcast, o nosso Pod Cristão semanal, onde nós estaremos estudando hoje a lição 6, que tem o título Coração Endurecido. Já pegue a sua lição, já fica com ela que logo mais nós estaremos iniciando. Mas antes, quero dizer aqui que estou sem meu co-host hoje, por questões de saúde, ele não pôde estar presente, mas no próximo programa ele estará aqui com a gente. E claro, sem mais delongas, nós vamos apresentar os nossos convidados. Hoje nós estamos em família aqui, né? É minha família, né, que está aqui hoje. Sim. Eles estão nos visitando, né? São um casal, né? Meu primo e agora prima, né? Considerado prima, né? Porque participei do casamento deles, estava lá presente, né? E foi muito bom, foi muito legal assim o casamento deles. Fazia 2 anos já que a gente não se via. Teve uma parte muito importante no casamento. Verdade, uma parte muito importante no casamento. Entrei, gente. Não era para entrar, mas fiz parte do... Ajudou. Tá lá no álbum. Mas nós temos aqui o Felipe, ele mora em Barretos, mas ultimamente, já agora está morando no Marrocos, né? Está trabalhando lá, estudando lá, né? Conhecendo novas culinárias, né? Também conhecendo novas pessoas, conversando nova língua também, né? Que não é um pouco difícil de falar, né? Sim. Ou é árabe mesmo lá, né? E nós temos também a Samila, que é a esposa dele. Não sei como que achou, gente. A gente estamos tentando desvendar esse mistério. Porque ela já trabalhava no Marrocos, né? Mas é aquele negócio, né? O menino é bom. Deus vai juntando os passos certinho. Mas a Samila também trabalha lá, já mais do que ele, né? Já tá lá acho que 2 anos, eu acho. 3. 5 anos. 5 anos, né? Então já não mora no Brasil mais não. Já fala fluentemente o árabe. Não vou pedir para ela falar, porque não vai entender nada aqui. Mas estamos felizes com a presença de vocês aqui, né? A gente fica feliz quando a gente convida, as pessoas aceitam, né? Para a gente poder conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E se vocês quiserem dar um oi para a galera aí, quiser falar alguma coisa que faltou do currículo, né? Lembrando que estava me esquecendo, a Samila é compositora também. Fez uma música no casamento dele, que eu estava presente, falei, e também fez uma outra música que são dos 8 remédios naturais, que a gente fala bastante nas nossas feiras de saúde, quando nós fazemos. E ela fez essa música também. Eu acho que acabou agora o currículo. Tem mais aí? Não, acho que sem querer dizer também, né? O Felipe, ele é químico, né? Formado aí, mestrado, doutorado em química, né? Em química, então é ele que faz as bombas. Mentira, né? Tô brincando. Mas ele é químico formado, né? Pela USP também é doutorado, né? Você fez doutorado na USP, sim, né? Então tá bem de currículo aqui. Então, gente, eu só falo um pouquinho, eles falam o resto. Temos compositores e químicos aqui para falar. Mas é isso aí. Acho que agora acabou. Acho que agora eu não esqueci de mais nada. Tá bom já. Se vocês quiserem dar um oi pro pessoal aí, fique à vontade. Tá. É um prazer estar aqui. Primeira vez, né? Então, oi pessoal. Eu não sei se eu olho para aquela câmera. Para essa câmera aqui. Então, oi pessoal, boa noite. E vamos estudar, né? Vamos estudar a palavra de Deus. Obrigado, Jonas. A gente tentou gravar antes já uma vez, mas infelizmente não deu certo. Tivemos um contratempo aí. Teve que vir aqui pessoalmente, né? Mas é melhor ainda. A gente melhor ainda que a gente... Tempo que eu não vi o Jonas também, a gente colocar a conversa em dia. Os papos em dia, né? Como estão as coisas. Mas é isso aí, nós ficamos felizes e para a gente iniciar a nossa lição, quero pedir para a Samila orar para a gente que a gente possa iniciar a nossa lição. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá, por nos guiar, prover tudo por nós, Senhor. Obrigado pela oportunidade de ter a Tua Palavra, histórias que ficaram para nós até hoje. E, Senhor, esteja conosco agora, que Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para estudar a lição dessa semana. Esteja também com cada jovem aqui de Barretos, que a gente possa buscar mais e mais a Tua verdade e aplicar para a nossa vida também, Senhor. Esteja conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ainda não pegou a sua lição, pega lá. Se você não tem a lição da Escola Sabatina, dos jovens da Igreja Adventista, procure uma igreja mais próxima de você, eles estarão te auxiliando
tanto na parte ou te entregando uma parte física ou te auxiliando para que você possa ter o digital também, que é o que nós estamos usando aqui, né? A parte digital para mim facilita bastante, mas se você gosta de ter em mãos, né, para poder grifar, escrever, tem gente que prefere, vai na igreja adventista mais próxima de você que eles irão te auxiliar. E sem mais delongas, se você não tem a lição, você pode estar abrindo a Bíblia em Êxodo 9, onde nós estaremos destrinchando novamente ali Êxodo 9. E na lição anterior nós falamos sobre Êxodo 7, 8, 9 e 10, e hoje nós vamos aprofundar para que a gente possa entender sobre essa questão, o coração endurecido. Não sei se nós temos a tirinha aí, temos aí, Jean? Temos a nossa tirinha aí e nós temos duas imagens. Nessas duas imagens nós temos aqui, deixe o povo ir, que é quando Moisés ele estava ali conversando com o faraó para que pudesse deixar o povo ir, né? Porque Deus tinha pedido para que isso acontecesse, para libertar o povo ali de Israel, os hebreus. Só que o faraó estava ali teimando com todos os acontecimentos que estavam aparecendo ali para ele. Então nessas duas imagens nós temos mais uma vez esta situação. Se você quer entender um pouquinho sobre as pragas que caíram, é só você ir na lição anterior, na nossa playlist aqui no nosso no YouTube, onde nós citamos e falamos sobre as questões do planejamento que Deus fez até para questões das pragas, como que Deus faz tudo certinho, né? Organizadinho, tudo nas fases corretas. Só que aí nós temos sempre aquele tema mais, aquela leitura, né? Onde a gente tem uma questão que sempre pega a nossa cabeça, mas Deus endureceu o coração do faraó? E aí nós vamos entender sobre isso na lição dessa semana. Nós vamos destrinchar. E para que a gente possa continuar, calma, falar alguma coisa sobre sábado? Acho que não. Essa tirinha aqui, né? Eu acho que você vê que parece que ele está todo endurecido, né? Não só o coração, mas a face, o corpo todo, né? E, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas é interessante que a tirinha que eles prepararam. Então nós temos aqui no nosso domingo o título, qual é a minha parte nisto, né? E aí nós vamos entender uma questão, né? Nós temos grandes desafios, né? No nosso mundo nós temos grandes desafios. E às vezes nós temos ali um propósito para fazer. Na mesma situação que Moisés passou ali naquele tempo para tentar falar para o faraó, né, para libertar o povo, nós também passamos por essa situação. Às vezes não diretamente falar com um líder ou com um representante que manda numa nação inteira, né? Mas nós temos ali uma missão de conversar com algumas pessoas e tentar tirar a pessoa de alguma coisa, algum vício, alguma coisa. E toda vez que a gente vai tentar, às vezes a pessoa vai negando, né? E aí nós vamos entender o porquê que isso vai acontecendo, né? E entender o porquê do coração endurecido, que fala que Jesus endureceu o coração, só que nós vamos entender uma questão que Deus ainda permitiu que acontecesse várias pragas inicialmente, para depois acontecer o fato que ele cita em Êxodo ali, sobre a questão de endurecer o coração. E é interessante assim, né, para que a gente possa entender, né, o porquê que isso está acontecendo, né. Então nós vamos estudar muito sobre essa questão, porque o livre-arbítrio humano é diferente do celestial. E nós temos que entender um pouco sobre isso, porque a gente às vezes pode pensar que, mas por que Deus é tirano? Deus pode saber, Deus sabe todas as coisas, mas ele dá o livre-arbítrio e não dá o livre-arbítrio. Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu acho que a lição ela traz um tema assim essencial, né, no cristianismo e na verdade assim, também ao mesmo tempo muito profundo, né, muito difícil até para a gente entender completamente esse tema, né? Por exemplo, coisas corriqueiras assim, né? Tem gente, por exemplo, imagina que você está com o seu carro, você quer estacionar numa vaga e aí você ora, Deus, me dá uma vaga aqui. Ou tem gente que chega ali e vê que tem uma vaga e fala, Deus preparou essa vaga para mim, essa vaga era minha. Será que Deus preparou mesmo? Será que Deus se preocupa com coisas tão pequenas? Será que Ele determina tudo isso? Coisas pequenas, grandes? Então, assim, esse é um tema que cada um às vezes tem uma ideia, cada um pensa de um jeito, mas é bom a gente ver na Bíblia, né, o que a Bíblia diz sobre esse tema. E ele é fundamental, tão fundamental que a igreja cristã, principalmente protestante, se dividiu, né, nesse assunto.
né? Por mais que eu não sou nenhum especialista em história da igreja, nada, mas Sim. o que a gente vê por cima é que teve uma grande divisão no protestantismo ali, dentro do protestantismo, entre os calvinistas ali, né, que foi mais para essa linha de predestinação e tudo, e outra linha ali arminiana, né, que eles dizem que é mais não crer na predestinação. Mas foi um tema tão importante, não é uma coisa assim simples, né, que a gente fala, mas foi tão importante que se realmente dividiu ali a igreja e continua dividindo hoje as pessoas, cada um tem argumentos divide muitos, né, muitos argumentos que a gente acaba colocando, né? Se a gente for pensar mesmo em várias situações, como as tragédias que acontecem, né? Sim. Muitas vezes a pergunta, cadê Deus? Deus permitiu, ele não permitiu. Então é um tema muito profundo, complexo. Talvez a gente não vai entender, esgotar ele aqui, mas a gente vai tentar discutir, né? Isso mesmo. E não só no nosso dia a dia e agora, mas também do grande conflito, né? A gente tem que lembrar que a gente vive num grande conflito e que essa questão do livre-arbítrio, ele é essencial para o julgamento final, para tudo, toda a história da humanidade é essencial, né, para a questão do caráter de Deus, da justiça de Deus. Então, um tema muito importante. Muito bem, é isso aí. Nós vamos para a nossa segunda-feira, que aí a gente vai continuando o alinhamento desse tema. Segunda-feira nós vamos ter com a Samila. Samila, pode falar aí. Então, segunda-feira, eles falam, né, a questão do coração do faraó, né? A questão do endurecimento do coração do faraó. É interessante porque esse tema, né, é bem famoso. Sempre todo mundo cai nessa questão. Mas Deus endureceu, né, o coração de faraó? Então, eu acho interessante, nossa, por que todo mundo sempre volta nessa debate isso, né? Mas porque realmente a gente hoje tem dificuldade de entender algumas coisas na Bíblia, né? E esse é um dos textos que a gente tem dificuldade, né? Tá que tem uma questão ali de contexto a gente não tá lendo a Bíblia no original, né? Então eu não entendo de hebraico e tudo mais, alguém pode até comentar isso, mas sempre tem quando a gente vai interpretar a Bíblia, tem um gap ali, né? Tem um distanciamento do que a gente está entendendo hoje para o que eles escreveram naquela época, como eles entendiam Deus agir, né? Será que quando eles falam assim, Deus que fez, foi porque Deus deixou ou porque ele realmente fez, né? Passivamente ele deixou ou ele ativamente fez aquilo? Então a gente tem que estudar mais esse contexto. Mas o que eu achei interessante aqui nessa lição de segunda-feira é que quando você vê, né, a questão de Deus endurecer o coração, você vê que antes no capítulo 9 tem isso, mas antes no capítulo 7, né, fala que Êxodo 7:14, o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Então, antes do verso falar, né, que Deus endureceu o coração de Faraó, achei interessante que falou que o coração dele já estava obstinado, já estava endurecido, né? Então você vê ali um sinalzinho que talvez então não foi Deus que ativamente endureceu, mas que ele, é igual assim, ele não quer fazer, tá bom, né? Deixa, é igual os pais às vezes fazem, né? Tem um filho atentado e tal, não, eu quero doce, eu quero, sei lá, quero escorregar de algum lugar, aí vai e cai, aí você quer fazer? Vai, faz, né? Você vai ver o que vai acontecer. Então, às vezes, né, o que aconteceu, pelo que eu entendi aqui, né, que Deus deixou, ele seguiu o caminho dele, né, seguiu o rumo, né, que ele escolheu. Então, achei isso interessante de segunda-feira. Tem um verso, não sei se a gente pode abrir, eu tô sem a... Pode abrir. Tem como você abrir pra mim aqui? Eu achei interessante, tem um verso que fala em Romanos 1:24. Que mostra, acho que não tá aqui, não sei se você tem a Bíblia aí. Eu tô sem internet. Acho que eu tenho aqui, ó. 24. Romanos 1:24, se você puder ler pra gente aí. Vou ler aqui. 1:24. Diz assim: por isso também Deus os entregou às concupiscências. Do seu coração. Concupiscências dos seus corações, a imundície para desonrarem os seus corpos entre si. É interessante esse verso também, mostrando lá em Romanos também, que quando a pessoa decide seguir esse caminho, Deus, o que ele faz?
ele vai deixar a pessoa escolher o caminho dele, né? Ele dá a liberdade para a pessoa, né? Então mostra em outro lugar também que Deus ele não limita as nossas escolhas, né? Ele deixa a gente se entregar, né? Deus nos entregou os desejos do coração deles, né? Então isso mostra também, dá uma luz, né? Como interpretar a questão do faraó. Mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Acho interessante aqui a última... Pode falar. Pode falar. A última pergunta aqui, né? Que ele fala pra gente pensar, né? Uma aplicação aqui, né? Você já ignorou as instruções de Deus, né? Como isso afetou o seu relacionamento com Ele? Né? Ele fala também, ele comenta como se a gente repetidamente vai colocando Deus de lado ou não ouvindo, né? Isso vai endurecendo ainda mais o nosso coração, né? E quando a gente ouve, né? E Deus vai dando mais luz pra gente. Então tem dois caminhos ali, né? Ou a gente começa a ignorar o Espírito Santo, a negar isso, ou a gente vai tornando ainda mais difícil de ouvir a voz de Deus e realmente seguir, né? Achei interessante. Muito bem, pode falar, Felipe. Muito bem. Eu acho que comentou aí praticamente tudo já da lição aí desse dia de segunda-feira. Queria comentar uma coisa que me fugiu agora, mas depois eu daqui a pouco eu lembro um pouco. Mas eu queria deixar aqui também, a Samila começou a falar, eu comecei a pensar também sobre uma questão, né? Da questão dos pais, né? Que nós somos umas pessoas bem teimosas, né? Porque até a questão do pai fala, né? Não vai fazer, não faz, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. Até que você fala assim, não, mas eu quero. Então vai lá, põe um dedo na tomada, você vai ver o que vai acontecer. Uma hora ele cansa, né? Uma hora cansa de tanta pergunta, né? Então vai lá que você vai ver o que vai acontecer. Você vai lá e vai acontecer o quê? Tomou o choque. E ali no contexto, né? Moisés, ele começou desde a primeira praga, né? Primeira coisa que ele sempre falava, né? Deixe o povo ir, para que Deus pediu para que você deixasse o povo ir. E ele falou que não. Quem é Deus? Quem é esse Senhor? Eu não conheço. Então ali ele já estava com a questão do coração já envolvido em outras situações. Então ele já tinha deixado Satanás entrar e tomar conta do que estava acontecendo. Aí a ilustração, né, conta, né, que quando Arão, né, jogou o cajado ali e se transformou na serpente, e ali a serpente deles comeu, né, a serpente dos magos que estavam ali, diz que ele ficou mais enfurecido, o faraó. Em vez de ele aceitar ali que a demonstração que estava acontecendo, ele estava o quê? Mais furioso. E essa fúria faz com que a gente fique rebelde. Foi igual a Samila falou, a gente vai deixando Deus de lado, vai deixando, chega uma hora que a gente começa a se rebelar contra ele. A gente começa a questionar as decisões dele e o que ele está tentando demonstrar para a gente. Então, basicamente, só essa contribuição na parte de segunda-feira sobre a questão do faraó. De segunda também, lembrei que eu queria comentar aqui, é esse princípio da gente sempre usar versos mais fáceis para explicar um verso difícil, né? Então, é muito comum quem começa a ler a Bíblia a primeira vez, tem várias coisas, assim, vamos dizer que, 90% da Bíblia é muito claro o que Deus está falando, o que Ele quer da gente. As principais doutrinas, como que é a salvação, é muito claro, né? O estado dos mortos, assim, são várias coisas claras. Mas vamos dizer que tem ali os 10, 15%, não sei exatamente o número, mas que são passagens difíceis, às vezes, de entender. Mas uma regra que a gente tenta sempre ter é usar passagens fáceis para explicar as difíceis. Então, eu não posso pegar essa passagem aqui, essa frase em português, falando assim, Deus endureceu o coração do faraó, e disso criar uma doutrina. Então Deus endurece o coração das pessoas. Não. Como que é o caráter de Deus ao longo de toda a Bíblia? Como Ele lida com as pessoas ao longo de toda a Bíblia? De forma clara. De forma clara na Bíblia, desde o começo, Deus dá livre-arbítrio, Deus respeita. Então, mas então essa frasezinha aqui, por que está um pouco distoante? Parece distoante. Então agora vamos estudar mais a fundo. Então, assim, igual a Samila falou, a gente está muito distante do texto, né? Muito distante de tempo, distante de cultura, de língua, de várias barreiras que a gente tem que quebrar de interpretação para compreender esse texto corretamente.
Tem recursos hoje, esse é um texto muito antigo. Então, se você for pesquisar sobre esse tema aqui em comentários bíblicos, vídeos, você vai ver muitas pessoas destrinchando aqui, explicando no hebraico como que é tudo. É porque pega o original, né? Pega o original, faz como que era a fala, né, naquele período, como que eles utilizavam as frases, as pronúncias, né, que tem várias situações como essa também. O tempo verbal, tudo. Então, assim, tem esse distanciamento e só essa questão, né, da gente sempre tentar usar o que é claro, o que é na Bíblia simples de entender para explicar às vezes coisas difíceis, não deixar essas coisas difíceis criar uma barreira para você continuar estudando a Bíblia ou ter interpretações erradas, né, sobre Deus. Muito bem. Última coisinha aqui, Pode em falar. Êxodo 3:19, interessante também, que já começa falando, né? Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Então, parece, Deus já sabe de tudo, né? Antes de tudo acontecer, Deus sabe. E Deus já sabe que o coração dele estaria endurecido. Mas Deus usa tudo isso pro propósito dele, né? Ele sabia que ele ia ser assim, mas ele usou isso para mostrar o poder dele e tudo mais. O grande ponto dele saber aí, que ele só vai trazer é essa, né? Deus saber não quer dizer que ele determinou. O fato dele saber o futuro já não quer dizer que ele tirou o nosso livre-arbítrio. Ele sabe porque ele sabe, ele é Deus. Mas a gente continua tendo livre-arbítrio, né? Nós continuamos tendo a chance de modificar. Pelo que eu entendi na lição que nós estudamos, nós temos a chance de mudar. Que a lição até vai citar que foi a história de Jonas e Nínive. Que ele falou para Jonas que ele tinha que pregar em Nínive. E quando ele pregou, as pessoas aceitaram. Mas o que estava destinado para Nínive era que eles todos iam ser destruídos. Profecia condicional. Então a profecia estava que ia ser destruída. Só que ali Jonas, na hora que ele pregou, as pessoas aceitaram e Deus não fez aquilo que estava proposto para aquele momento. Então tem essa questão de que pode acontecer essa situação, mesmo ele sabendo de tudo. Exatamente. A gente continua tendo livre-arbítrio. Sim, vamos continuar a lição aqui então. Na nossa terça-feira. Agora nós vamos trinchar sobre o... Terça-feira. Tá, aqui tem... Terça-feira traz bem essa questão do livre-arbítrio mesmo. A gente tentar entender um pouco mais a fundo algumas histórias sobre o livre-arbítrio, né? Aqui ele fala um pouco sobre questão de Rebeca, né? Deus disse a Rebeca, né, sobre os gêmeos que ela tinha. Então a gente tem lá, né, temos Jacó e temos Esaú. E tem um verso bíblico que vai falar, né, que Deus amou Jacó, porém ele desprezou Esaú. Se a gente ler esse verso bíblico sem estudar um pouco, entender mais, a gente não vai perceber que esse verso, quando fala que Deus amou Jacó, desprezou Esaú, foi escrito muito tempo depois, mais de 1000 anos, né, que fala aqui, né, mais de cerca de 1000 anos, né? Praticamente isso. Entre esses dois episódios. Então, quando Deus está falando ali de Esaú, não está falando unicamente de Esaú ali, o bebê ali que nasceu, mas ele está falando de toda a descendência de Esaú, né? Então, assim, a descendência toda de Esaú decidiu afrontar contra Deus, né? Ir contra Deus, e por isso depois ele rejeitou, né, toda a descendência de Esaú, mas amou a Jacó, né, que é o povo de Israel, né, futuramente. Então aqui vem essa questão, né, explicando esse verso, amei Jacó, porém desprezei Esaú, importante a gente entender. E aqui também fala, né, a questão né, falando aqui de Paulo em Romanos, que Paulo fala o seguinte, o apóstolo buscava demonstrar que nada nas interações de Deus com a humanidade é acidental ou está fora do seu conhecimento e controle. Aí vem um ponto, no entanto, quando os escritores bíblicos afirmam a soberania de Deus, isso não invalida o livre-arbítrio humano de responder ao chamado divino. Então esse é o grande ponto, na verdade, de má compreensão, de problema às vezes. A soberania de Deus, o fato dele saber tudo, ele ser todo poderoso, e ao mesmo tempo nós temos o livre-arbítrio. Isso é um milagre, isso é um mistério que a gente não consegue compreender como ser humano, mas é o que a Bíblia apresenta. Ele é todo soberano, ele sabe o futuro, mas a Bíblia também apresenta como um fato. Claro que nós temos o livre-arbítrio, podemos escolher. Como que essas duas ideias se encaixam? A gente não compreende assim, humanamente falando. O negócio de falar como que Deus é 3 em 1. É um milagre, como que é a Trindade. Então, assim, são mistérios que a gente não consegue entender completamente, mas são coisas que a Bíblia apresenta como é um fato, é assim. Deus sabe tudo. O outro fato é, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher ao mesmo tempo, né? Então essa questão da soberania de Deus, né?
e tentar evitar os extremos. Então, quando o pessoal vai para um extremo da soberania de Deus, aí as pessoas tiram o livre-arbítrio, né? Então tem alguns grupos, né, religiosos que entendem, não, Deus é soberano em todas as coisas, e ele já inclusive é soberano em decidir quem vai ser salvo ou não, e ele pode fazer isso porque ele é soberano. Então eles exageram a soberania de Deus, né? E tem um outro extremo, talvez, vamos dizer, que Deus não é soberano de nada, ele não decide nada, ele não sabe o que está acontecendo, aí vai para um outro extremo, né? Mas a gente tentar ficar no equilíbrio, né? Tentar ficar assim, Deus é soberano, mas nós temos o livre-arbítrio. Né? Mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Samina? Eu só queria deixar assim, eu costumo falar agora, né? Todas as lições, algumas dúvidas realmente nós não conseguiremos explanar. A gente pode pegar qualquer, às vezes, pesquisadores que vai falar, mas sempre vai ficar aquela dúvida. Aí eu falo assim, anota, vai pro céu e pergunta para Deus, tá tudo certo. Chega lá, você pode fazer todas as perguntas, vai te responder com uma calma, uma tranquilidade, você vai entender tudo, não vai ficar uma dúvida que você vai entender. Você tem 1000 anos para discutir com ele, conversar com ele, ele vai estar atencioso para responder qualquer pergunta, porque realmente a gente não vai conseguir destrinchar tudo. Nós vamos conseguir entender o básico e tentar transmitir, que é o que nós estamos fazendo. Somos leigos, né? Estudamos, obviamente, mas ainda somos leigos e continuaremos, né? A gente não consegue explicar tudo. Mas interessante aqui é que todas as tentativas iniciais, então, é aquela questão inicial, você vai tentar. Eu vou tentar conversar com o Felipe, só que toda vez que eu vou tentar conversar com o Felipe, ele vai falar não pra mim. Vai chegar um momento que eu vou falar, nossa, ele tá com o coração duro, né? Tá difícil, né? O coração tá gelado desse menino, não demonstra emoção nenhuma do que eu estou falando. Você mesmo, nós mesmos chegamos numa situação como essa. Às vezes nós vamos chegar para fazer algum trabalho na casa das pessoas, entregar algum exemplar, alguma coisa, e as pessoas estão tão furiosas que nos assusta, né? E a gente vai entregar, a pessoa não quer isso não sei o que e tal, quer saber de Deus não sei o que e tal. É uma decisão que a pessoa tomou. E às vezes a gente, obviamente que a gente não sabe o que a pessoa passou. Mas ali na situação do faraó, Deus já sabia o que ele tinha passado, o que tinha acontecido em várias situações. Só que o apresentar inicial ali foi a chave, né, da continuidade. A primeira praga foi a chave da continuidade ali, porque ali foi onde demonstrou que realmente ele não iria aceitar, não importava o que iria acontecer, mas todas as pragas que caíram fizeram ainda que alguns soldados dele se convertessem também, porque teve algumas situações da chuva que Moisés foi para a chuva que caiu, que Moisés foi e falou para eles se protejam. Os egípcios, né? Falou para os egípcios, se protejam porque vocês podem morrer por causa dessa situação. Então todas as pragas teve ali um auxílio de Moisés ainda tentando salvar aquelas outras pessoas egípcias também. E só ali os soldados mais próximos de Faraó e Faraó que não queriam, né? É aquela questão de tipo assim, falava inicialmente, mas quando passava a maré, voltava a negar de novo. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós estamos na maré ruim, nós pedimos auxílio de Deus para que Ele possa nos ajudar neste momento. A maré passa e nós voltamos a fazer as mesmas coisas. Sim. E aí nós estamos fazendo o quê? Um grande conflito que nós estamos vivendo todos os dias. E então nós estamos deixando que o ego às vezes passar na frente, falar, eu consegui sair dessa, vamos embora. Aí você cai de novo, você vai lá assim, nossa, e agora? Eu preciso de Deus. Aí você vai lá de novo, Deus me ajuda. Aí você faz e a gente vai fazendo às vezes esse ciclo, né? Mas é questão interessante, tem vários pontos aí que você comentou interessantes que eu achei, né? Primeiro a questão que você falou como pessoa, né? Se você ficar insistindo, vai chegar uma hora que ela vai cansar. E eu vejo isso, até nisso aí, eu vejo, Jonas, o amor de Deus, né? Como que Deus ele respeita o livre-arbítrio? Ele não precisaria, ele é todo soberano, todo poderoso. Ele poderia invadir a porta do seu coração e fazer você obedecer a ele. Mas é igual uma pessoa que ela se incomoda se eu ficar lá o tempo todo batendo, ela não quer abrir, chega uma hora que a gente, ser humano, a gente fala, vou parar de incomodar ela, né? A gente tem essa noção, quanto mais Deus também, ele vai continuar insistindo, mas
Chega uma hora que ele fala, tudo bem, eu acho que ele dá uma aliviada. Ele vai continuar lá esperando, ele vai ficar te esperando ali do lado de fora da porta, a qualquer momento abrir, né? Mas eu acho que até Deus também, vamos dizer assim, ele respeita, né? Como que Deus respeita a nossa liberdade? Eu acho isso algo incrível, ainda mais vivendo num contexto que a gente está vivendo lá, e é um contexto onde não se tem um respeito tanto ao livre-arbítrio. Então, no contexto que a gente vive, as pessoas às vezes nascem de forma já determinada. Você nasceu aqui, você tem que ir para essa, você tem que ser dessa religião, você tem que fazer isso, isso e isso. E as pessoas não escolhem o que elas querem viver, o que querem acreditar. E se elas decidem não seguir aquele caminho, elas vão pagar um preço muito alto. Sim. Entendeu? Então, assim, só quando a gente vive num contexto assim, sem livre-arbítrio, que a gente fala, nossa, como é bom ter o livre-arbítrio, como que Deus é amor, de nos dar o livre-arbítrio, e a gente aprende a valorizar o livre-arbítrio. Eu aprendi muito a valorizar o livre-arbítrio vivendo lá onde nós estamos vivendo. Então, assim, de ver como que Deus respeita essa pessoa que quer aceitar ou não. E a gente tem que respeitar também. Às vezes a gente quer, eu quero tanto que essa pessoa venha para Jesus, aceite Jesus, a gente quer ficar insistindo tanto e tal. A gente tem que aprender a respeitar o livre-arbítrio, e cada um tem escolha. Igual Deus respeita, a gente tem que respeitar também, né? Isso, a gente tem muitas pessoas que trabalham com missões ao redor do mundo, tanto no Brasil também, tem muita dificuldade com isso, né? Às vezes dão um estudo bíblico, pregam, mas tal pessoa não se converteu, tal pessoa não aceitou, mas no fim o nosso trabalho é pregar, né? Nosso trabalho não é convencer as pessoas, nosso trabalho, esse é o trabalho do Espírito Santo, né? Então a gente se fala muito para nós mesmos nisso, né? Nosso papel é falar, o Espírito Santo que vai convencer. Mas às vezes tem gente que até não ouve mesmo o Espírito Santo, né? Que é o caso do maior pecado, o pecado não perdoado, que é o Espírito Santo. Exatamente. Então assim, a gente convida, a gente fala, né? A gente chama, mas a decisão é da pessoa. Sim. Então, e a gente tem que respeitar isso, não ficar com raiva, nossa, a gente pode ficar triste, claro, Deus fica triste também de ver, mas Deus respeita, faz parte do amor dele, né? O livre-arbítrio. E é interessante a paciência, né? Deus tem uma paciência muito boa, né? Eu não sei se é quinta-feira que comenta um pouco sobre isso, não sei. Mas apesar de Deus saber que a pessoa não vai escolher não, né? Não se salvar ou não aceitar o sacrifício de Jesus, ele ainda tem a paciência de esperar, entendeu? No caso de Faraó, várias questões da Bíblia também, em vez de Judas, né? Ele teve tanta paciência, né? Então, assim, a gente também tem que ter paciência, né? E falar, fazer nossa parte, e deixar... tem um ditado, uma frase que eu já ouvi uma vez que fala assim, né? Você pode levar o cavalo até perto da água, mas você não pode fazer ele beber a água, entendeu? Você pode levar ele até ali, mas você não pode forçar ele a beber água, não, é ele que vai escolher. Sim. Então, a gente, mais ou menos assim, né? A gente leva, aproxima, mas no final a decisão é da pessoa, né? Só essa questão do pecado do Espírito Santo também, né? Você comentou dessa luta, né? A gente cai, levanta. Eu sei que isso é a nossa vida, é assim. A gente sempre está buscando melhorar. E muita gente tem medo, né? Nossa, mas será que eu já caí tantas vezes? Será que eu fiz o pecado contra o Espírito Santo? Mas o que a gente vê através da Bíblia, né? Estudando, é que se a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo ainda, é porque a gente não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Quando a gente chega num nível que a gente não quer nem ouvir mais a voz de Deus, nem se sente mal do que a gente faz, aí eu acho que chega num nível que aí sim talvez seria algo mais, né? Mas se ainda está sentindo aquele mal, se você ainda está sentindo, querendo se converter, querendo buscar Deus, é porque o Espírito Santo ainda está trabalhando na sua vida. Você não chegou nesse ponto de falar que, não, pequei contra o Espírito Santo, né? Pecado sem volta, se Deus ainda está, né, trabalhando. Em outras palavras, só tem como você se perder se você não quiser se salvar, né? Se você realmente falar não. Sim, nós vamos para a nossa quarta-feira agora, nosso momento hipertexto. E tudo que nós estamos citando aqui é sobre essa questão, né, do livre-arbítrio. Nós entendemos às vezes mal essa situação. Nós estamos tentando explicar para você que está nos assistindo, tá? Pode ser que não fique tão claro, às vezes vai ficar faltando alguma coisa. Tá, mas você pode deixar nos comentários aí, a gente vai pesquisar, vai tentar auxiliar você a entender um pouquinho mais, porque nós estamos aprendendo também, né? Cada dia que a gente estuda um pouquinho mais a lição, a gente aprende um pouco mais. Tanto que essa questão, né, de ter a paciência, né, ou tentar mais ou menos, né, chegar um pouquinho próximo, né, da paciência de Deus, né, em questão disso, né, que a gente tem muito bloqueio
né, de fazer esse trabalho, às vezes nas ruas, onde a gente tem que entregar um exemplar, onde às vezes a gente tem que abordar uma pessoa que às vezes é para conversar, e a gente tem esse bloqueio porque a gente tem medo de ser negado, a gente tem medo da rejeição e o medo da pessoa falar não pra gente. Nós temos esse pensamento, e às vezes sempre a gente quer, vamos orar a Deus aqui, que Deus vai abrir todas as portas pra gente, e possivelmente não vai ser essa situação. Vai ser mais as portas fechadas do que portas abertas. Mas as portas abertas, nós temos que usar aquilo que Deus sempre fez no nosso coração. Que quando a gente nasce, a gente já nasce como um missionário. Eu tenho aprendido muito sobre essa questão na lição. Nós já nasce como missionário. Mas fala, não, bebê já é um missionário? Não, mas a gente nasce, modo de dizer, né? A gente nasce, porque a partir do momento que nós estamos chegando numa faixa etária de idade, nós já conseguimos falar sobre Deus. E se nós temos um ambiente cristão na nossa família, nós teremos um ensinamento desde criança. Obviamente que pessoas que não têm esse ambiente, mas ela pode conhecer. E essa pessoa ela vai conhecer e ela vai começar a transmitir aquilo que está sendo ensinado para ela. E nas lições anteriores nós temos até aquela... Eu fiz 2 perguntas, né, até na sala dos jovens, que é como você conheceu a Deus e como você conheceu a Deus e quando Deus transformou você, que são 2 partes diferentes, quando você conheceu a Deus e quando você foi transformado por Deus. E nessas citações nós temos essa questão do livre-arbítrio. Deus propôs, às vezes não, uma pessoa propôs para você, você deixou o Espírito Santo começar a trabalhar devagarzinho ali. Então nós plantamos a semente, o Espírito Santo foi florescendo essa semente e você se tornou uma pessoa hoje que fala sobre Deus, prega sobre Deus, ela faz aí várias citações, canta até para Deus também, porque você deixou o Espírito Santo fazer o trabalho. Eu acho que é importante frisar que esse trabalho ele é contínuo, né? Deus, sim. Fomos transformados. Claro, em alguns momentos Deus ajuda a transformação rápida de algumas coisas. Mas ao longo da nossa vida vão ter que ser transformadas ainda. Sempre vai. Sempre, porque nós temos a maior esperança, que é a volta de Jesus. Só que ele não voltou ainda. E nós temos essa esperança, nós ouvimos dos avós, dos tataravós, dos nossos antepassados, que Jesus vai voltar. E não voltou ainda. Então nós passamos por uma transformação todos os dias. E a gente coloca como uma ênfase, né, essas questões. Então, assim, muitas controvérsias, elas vão existir. Porque muitas pessoas, muitas interpretações, muitos estudiosos, sempre vai ter alguma questão de controvérsia. Aí o que a gente não pode pegar é uma controvérsia ali e achar que tá tudo certo, não vou tentar pelo menos sanar alguma coisa. É igual eu falei no começo, nós não vamos conseguir. Marca lá, escreve lá, pergunta para Deus, vai lá, vai no céu, esteja lá no céu, não tem problema, vai lá pro céu e pergunta para ele tudo. Ele vai te responder essas coisas que nós temos dúvidas. E na nossa rede semântica nós temos a palavra vontade. Queria saber dos nossos convidados, quando nós ouvindo essa palavra vontade, que vem à mente de vocês. Vontade, acho que enfim, vem na minha cabeça desejo, né? Escolha. Desejo, escolha. Eu coloquei... Vontade. A vontade nós temos várias situações, né? Eu falei, mas como demonstrar também, você demonstra, né? Quando você está com uma vontade, você começa a demonstrar. E às vezes você tem alegria por ter essa vontade, você demonstra alegria também, né? Então coloquei essas citações também. E vamos agora para a nossa quinta-feira com os nossos convidados. Vocês podem decidir quem fala primeiro. Tá. Eu só queria comentar um pouco. Ou se você quiser comentar mais. A relação entre o livre-arbítrio e a existência do mal e o caráter de Deus. Porque tem algumas religiões, né, que eles creem que Deus determinou tudo, inclusive Deus determinou a origem do mal. Então eles falam assim, não, Deus já determinou que ele ia criar os seres humanos, que ele ia criar o mal também, e que isso ia ser um teste para eles. Deus criou o mal também, Deus colocou a gente aqui para sofrer também, como um teste. E infelizmente tem muita gente que crê nisso, e isso é muito ruim, porque isso cria um caráter de Deus
Que Deus que é esse que criou a gente já para sofrer? Deus queria então que a gente estivesse aqui sofrendo? Deus queria que a gente estivesse aqui passando por isso? E infelizmente muita gente que a gente conhece crê nisso e é muito triste. Então assim, tem um acidente, como você falou, né? Morreu várias pessoas. Deus quis, era a vontade de Deus. Mas a gente vê na Bíblia que isso não é verdade. Quando a gente crê no livre-arbítrio, entende o livre-arbítrio, não era nada da vontade de Deus que pessoas morressem, nascessem com problemas, estivesse passando isso. Então a responsabilidade não está toda em Deus, pelo contrário, Deus é justificado, Ele não tem responsabilidade disso. Quem trouxe isso fomos nós que tomamos decisões erradas. Então, acho que, na verdade, a existência do mal é uma das maiores provas de que o livre-arbítrio de fato existe. De fato o livre-arbítrio existe, que Deus permitiu que o mal surgisse porque foi uma escolha errada, primeiro de Lúcifer, depois foi uma escolha errada nossa, e a gente tem as nossas consequências. Então, se não tem livre-arbítrio, a gente tira a nossa... não é culpa minha, é Deus que quis. Mas não, se tem livre-arbítrio, não é. Você está colhendo, nós estamos colhendo o erro que Lúcifer teve, que Adão teve, o meu erro. Então, nós colhemos aquilo que nós estamos... as escolhas que nós fizemos, né? E ele deixou bem essa questão do livre-arbítrio até para Lúcifer. Porque deu um tempo, basicamente ali quase um século, para que Lúcifer voltasse atrás na sua escolha. Só que, da mesma forma que o faraó endureceu o coração, Lúcifer endureceu o coração e falou que era soberano. E eu sou o melhor, eu sou o maior, deixou o orgulho tomar conta e ali ele fechou as portas para Deus. Então, da mesma forma, pode acontecer isso. Então, assim, desde o começo já tinha um livre-arbítrio. Tanto que muitos anjos que foram com Lúcifer voltaram. Uma terça parte voltou, por quê? Porque teve esse trabalho e a demonstração do caráter. Foi igual nós comentamos na lição anterior, o caráter de Deus não muda, ele não muda o caráter dele. E o caráter dele foi fazer com que acontecesse a presença do mal, para que ele pudesse eliminar completamente e que nós possamos entender também que ele deu a oportunidade. Que é o que a gente tem hoje. Se ele tivesse eliminado desde o começo, nós possivelmente pensaríamos assim, que tirano que ele é. Não deu nenhuma oportunidade para que ele pudesse se arrepender. Então é muita questão sobre isso também. Eu acho interessante da lição de quinta-feira falar da história de Judas, né? Da última ceia e tudo mais. E é interessante que justo hoje, a gente estava dando, hoje de manhã, a gente foi dar um estudo para uma pessoa, uma menina que ela é de outro contexto, não é cristã nem nada, e era a primeira vez que ela estava lendo essa história da Santa Ceia, da última ceia e tudo mais, e ela ficou chocada com isso, ao ver que Jesus, ele teve paciência, ele ainda falou, não, alguém vai me trair aqui e tal, ele ainda partiu o pão e deu para essa pessoa, você vê que ele ainda estava querendo resgatar talvez Judas. E ela ficou surpresa. É tão legal você ver alguém ler pela primeira vez a Bíblia e as reações da pessoa, o que a pessoa acha. Nossa, é muito, muito legal isso. E ela falou assim, como assim? Como que ele teve paciência? Se fosse eu não como assim, né? E saber que eu vou morrer e saber que o cara que vai me trair tá ali do lado, eu não ia ter essa paciência, eu não ia ter essa reação, né? Ela achou isso incrível, né? Então, assim, como que Deus, ele é paciente, ele ainda queria resgatar, talvez, Judas, ele ainda teve paciência e misericórdia com ele, né? Achei bem interessante. É legal essa questão de Judas aí, eu tento entender da seguinte forma, né? Quando tem uma profecia, por exemplo, alguém vai trair o Messias, essa é uma profecia, vai acontecer, que Deus predestinou, mas quem vai ser essa pessoa? Isso não foi escolhido. Então, se não fosse Judas, alguma outra coisa ia acontecer que ele ia ser traído, mas não necessariamente Deus escolheu que seria Judas. Sim. Então, eu vejo dessa forma. Deus tem a profecia. Vai vir esse reino, vai vir e vai cair aqui. Tá, mas como? Por quê? Quem vai estar lá? Pode ser você, não sei. A vontade de Deus vai acontecer, seja por você ou não. Isso me lembra um pouco a história da Ellen White também, quando Deus chamou ela para ser profeta. Deus queria levantar um profeta naquele momento, porque precisaria de uma luz ali que Deus queria dar para aquele povo, naquele local, para nós, né? Deus tentou chamar dois homens antes dela, né? Deus chamou um, olha, tem uma revelação, tal, chamou ele não quis. Deus chamou outro, ele não quis. E aí Deus chamou... E o duro que não foi uma tentativa só, né? Para esses dois. Deus ainda tentou mais uma vez ainda, para que eles pudessem ser
Aí Sim, foi quando eles não aceitaram mesmo, então, eles tiveram a oportunidade. Chamou Ellen White, ela aceitou. Então assim, vamos dizer assim, uma profecia, a vontade de Deus vai se levantar um profeta nesse momento. Vai ser você não quer? Tá, então vou chamar outro, quer você, não quer, tá, entendeu? Então, a vontade de Deus vai acontecer, mas ainda assim nós temos a escolha de aceitar ser usado por Deus ou não, aceitar a vontade de Deus ou não. E Judas também. Alguém ia trair Jesus, não tinha que ser Judas, mas ele aceitou ocupar essa posição. O interessante que eu peguei dessa de quinta é a importância de você entregar o pão, né? E tenha todas essas questões que às vezes a gente faz em cerimônias, né? Do bolo lá, o primeiro pedaço vai para quem? E foi perdurando, né? E desse contexto aqui, nessa época, já tinha essa questão de você, tinha uma representatividade, você entregar o pão para alguém, significava que você amava aquela pessoa, que você tinha aquela amizade, não tinha um amor com aquela pessoa. Quem é casado às vezes faz essas questões, quem faz aniversário, a gente tem às vezes essa questão, entregar o bolo primeiro para quem? Entregar para minha mãe, tal. A gente tem isso, nós temos. E olha onde surgiu a primeira oportunidade, na época de Jesus. Então é interessante que mesmo que a Samila falou sobre a reação que a pessoa tem quando lê a primeira vez a Bíblia, mas como nós temos a nossa reação mesmo, a gente que já leu a Bíblia, né? Em esses textos que vai filtrando e vai aprofundando essas questões que às vezes a gente deixou escapar em algum momento. E é muito interessante isso. E lembra que Jesus lavou o pé de Judas, né? Lavou o pé de Judas ainda. Quando faz, a gente não lembra disso, mas Jesus lavou o pé de todo mundo, inclusive de Judas. Sim. Então assim, mas é aquela questão, né? Jesus estava tentando até o fim, para que Judas não desistisse. E ele tenta até o fim para o Jonas não desistir. Sim. E ele foi tentando, e igual você falou assim, na missão, né? É igual ele escolheu Jonas para pregar em Nínive. Ah, não vou. Não, é você mesmo. Você vai pregar lá. Deus deu uma forçadinha ali, porque ele queria salvar Jonas, né? Também, em primeiro lugar. Né? Então é muito interessante. Moisés foi assim. Porque Moisés, ele tinha o propósito de salvar aquelas pessoas que estavam ali. Só que ele começou da forma errada. Então Deus falou assim, vem cá, deixa eu te ensinar primeiro e depois você vai voltar. Não que ele falou isso para Moisés, mas a história a gente entende como isso. Aí esperou o quê? 40 anos, com 80 anos, agora você pode ir lá salvar o povo. Porque agora você deixou o trabalho acontecer. Então às vezes a gente precisa desse trabalho para que a gente possa fazer o trabalho dele. Então não é nada de imediato, é sempre um processo de crescimento. Sim. Mais alguma coisa que vocês querem comentar sobre quinta? Senão a gente já vai para nossa. Eu acho que o que eu grifei aqui, o que a gente comentou é que o conhecimento prévio de Deus sobre nossas escolhas não significa que Ele nos force a tomá-las. Acho que essa é a chave da lição, essa questão. O fato de Deus saber não quer dizer que Ele determinou ou force a gente a fazer aquilo ou não. Então, acho que é importante ressaltar isso sempre. Muito bom. Então nós vamos para a nossa sexta-feira, nós já estamos no nosso último dia, onde o nosso título é Resistindo à Vontade de Deus. Aqui nós vamos só explanar um pouquinho mais sobre o que nós já citamos, né? Nós não vamos estar repetindo, né? Porque senão fica muito repetitivo o que nós comentamos aqui sobre a lição. Mas eu queria deixar umas frases, né, que foi falada aqui, que é assim, Deus nunca vai fazer com que você cometa algum ato de maldade. Isso é longe disso. E Ele não vai fazer com que você crie uma rebelião, vai querer que você crie um caos, então não vai querer que Ele não vai querer que você discuta com alguma outra pessoa sobre questão de religião ou sobre questão de Bíblia. Ele não vai querer que você faça isso. Ele vai querer que você ame a pessoa. E quando o Felipe estava comentando, eu lembrei agora sobre a questão, né, de Deus ser tirano, ser não ter amor pelas pessoas, mas a própria Bíblia nos diz, num versículo, não vou lembrar de cabeça, mas diz que Deus é amor. E não que Deus fez o amor, né? Ele é o próprio amor. Se Deus é o próprio amor, então a gente está entrando em contradição quando nós estamos questionando essa situação. Então Deus ele fez nós para que possamos ser luz no mundo. Então Ele fez o quê?
Temos até o versículo, se eu não estiver enganado, acho que é o 119, Salmo 119, 105, eu acho que é. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então nós temos citações bíblicas, onde nós temos que ser luz num mundo escurecido, no mundo que nós estamos vivendo hoje. Nós sabemos o quê? E nós estamos vivendo num mundo onde está uma desordem tremenda. As pessoas não estão amando mais, as pessoas estão matando por qualquer situação. As pessoas estão ficando doentes com mais facilidade. Os nossos entes queridos hoje morrem com uma facilidade muito grande. A gente vê acidentes acontecendo, tragédias acontecendo, veículos que têm uma proteção que são consideradas pequenas de acidente, tipo os aviões, está caindo avião adoidado aí. E a gente não está entendendo, mas é a desordem no mundo que está acontecendo. Então isso está escrito. Em Apocalipse está escrito que essa desordem iria acontecer e essa desordem ela vai piorar. E até essa desordem, quando a gente estuda, né, ela é fruto de Deus respeitando o livre-arbítrio nosso. Que o Espírito Santo vai se retirando da terra. Por quê? Porque a humanidade está cada vez mais rejeitando a Deus e servindo do lado do inimigo. Então Deus vai respeitando, ok. Por isso que essas coisas vão crescendo. Também é um respeito ao livre-arbítrio, né? E o respeito, né? A gente sempre tem essa questão, né? Deus respeita, igual você falou, ele não precisava esperar que a gente abrisse a porta para ele, poder arrombar a porta e falar assim, quem manda aqui sou eu, e é assim que vai funcionar. Mas aí sairia fora do Deus é amor. Isso, pode falar. Não, eu ia só falar que essa questão dele também tirar a mão e tirar o Espírito Santo, também tudo isso faz parte do plano do último julgamento, né? Para que todo o universo veja a consequência, a real consequência do mal, né? Porque, por exemplo, os anjos não sabiam até onde chegaria o mal. Então, todo o universo, né? Os outros mundos observando o que está acontecendo na Terra. Então, tudo isso também mostra a realidade, o real caráter do mal, né? Então, tudo isso serve em propósito, né? No grande conflito. Só para trazer talvez esse tema um pouco mais próximo da gente, porque às vezes a gente pensa assim, isso é uma coisa muito teórica, um debate teórico sobre livre-arbítrio e tal, isso talvez não afete nossa vida, mas afeta muito. Tem uma pessoa que minha mãe estava dando estudo, e que essa pessoa ela tinha muito medo, porque antes dela começar a estudar a Bíblia, né, com a minha mãe, ela participava de um outro grupo, e nesse grupo eles creem que Deus já predestinou todas as coisas, que vai se salvar quem vai se perder. E um líder, uma pessoa importante desse grupo falou para ela, olha, você está perdida, Deus predestinou que você está perdida, então não adianta. E assim, e eu estou falando aqui, parece absurdo talvez para nós aqui, mas tem muitas pessoas que creem nisso. Sim. E aquela pessoa, ela vivia um estado assim, de depressão assim, profunda, muito difícil, uma ansiedade, uma angústia muito grande, porque ela acreditava nisso. Então assim, quando a gente estudou com ela sobre essa questão do livre-arbítrio, do amor de Deus, como que na verdade não, Deus ama a todos, Deus vai ficar até o fim lutando por você, porque Ele te ama, tudo isso mudou assim na vida dela. Então, isso aqui eu vejo assim, não é só uma coisa teórica, longe, mas tenha a certeza de que Deus te ama e Deus vai lutar até o fim por você. Sim. Não está determinado, enquanto você tiver vida, igual o ladrão na cruz, enquanto você estiver no último suspiro, você quiser voltar, Deus vai te aceitar. É a parábola do filho pródigo, né? Tá muito claro isso na Bíblia, né? Tem dois versinhos que a lição de sexta-feira traz, que acho que um é 1 Timóteo 2, 3 a 4, e o outro é 2 Pedro 3, 9, que fala algo parecido, né? O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julga alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos, né? Então isso é claro, né? Na Bíblia é claro que Deus quer salvar todos. E assim, nós estamos citando todas essas coisas para que você possa entender uma questão. Se você resistir a Deus, a semente do mal ela vai germinar. E aí você vai começar a fazer isso. E aí você vai falar assim, nossa, mas começou a dar tudo errado. Mas é porque a sua escolha foi essa. Se você deixar que Deus plante a semente dele no seu coração, você vai começar a produzir frutos. E de como que você vai começar a produzir frutos? Mas, nossa, não consigo falar. Eu também não conseguia. Estou aqui hoje, eu faço um podcast hoje aqui sobre a lição e eu tinha dificuldade em falar em público. Hoje destrincho um pouco mais, falo algumas coisas, as palavras saem diferentes, é o Espírito Santo, gente. Então eu costumo dizer que o Espírito Santo ele trabalha e ele faz você ser uma pessoa excepcional.
para uma pessoa, para 1000 pessoas, para 10 pessoas, para 3 pessoas, que seja. Você vira uma pessoa excepcional para falar sobre Deus. E aí você fala assim, nossa, mas como? Pergunta para Deus, ele que sabe. Não sabe tudo. Então, é interessante porque assim, Moisés passou por isso, ele sentiu tentando sair de todas as formas do projeto que Deus tinha feito para ele, porque falou, agora não vou dar conta não. Cadê aquele Moisés corajoso e tal? Não estava. Então assim, quando nós estamos fracos, não questão de fraqueza que a gente desistiu de tudo, não. Fraco na questão assim, a gente acha impotente para fazer um trabalho para Deus. É onde Deus trabalha. Quando nós colocamos o nosso peito aberto e falamos assim, eu dou conta de fazer esse trabalho, você não vai conseguir fazer. Então, muito interessante sobre isso. Porque Deus fez ali com que Moisés tivesse Arão, só que quando Jesus estava trabalhando com Moisés, que a história cita, ele já estava trabalhando com Arão também. Tipo, você vai ser o porta-voz. E tanto que os dois se encontraram no meio do caminho. Então, às vezes, você está aqui, Deus está preparando você, mas já está preparando alguém para ajudar você. Porque sempre a gente trabalha, a gente pensa sempre, e nós temos entendido, nós temos aprendido que sozinho você não vai conseguir. Você precisa ter pelo menos alguém. Então, uma dupla missionária, um trio, ou você e um amigo, você e uma amiga, que seja, vocês nós somos destinados a ter alguém para nos ajudar. Até Jesus teve que ter 12 discípulos para poder ajudá-lo por tantas afazeres que ele tinha que fazer. E hoje nós somos esses 12 discípulos, só que nós somos discípulos espalhados no mundo todo, onde nós temos que fazer esse trabalho. Tem uma história também, Jonas, que bem rapidinho, que está relacionado com isso, né? Que é a história do demoniado de Gadara, lá o Gadareno, né? Gesareno, que ele comenta que ele tinha se afastado tanto de Deus. Imagina o tanto que a pessoa tem que se afastar de Deus para que ela tenha uma legião de demônios dentro dela. Ele deve ter rejeitado a Deus muito tempo na vida dele, tendo feito muitas escolhas erradas para que ele abrisse essa porta tão grande, para que o inimigo dominasse ele de forma tão grande, certo? E ninguém conseguia dominar ele. Mas ele comenta que lá no íntimo dele, mesmo ele sem conseguir falar, porque o demônio falava por ele, Deus sabia, ouviu a voz da consciência dele que ele estava clamando por ajuda. E Jesus foi lá porque ele sabia, foi lá para libertar aquele homem. Não foi à toa que ele pegou aquele barco, atravessou aquele mar para ele. Ele foi lá para fazer isso, porque Deus sabia que aquele homem estava pedindo ajuda. Então, assim, por mais longe que a gente tenha ido, por mais que tenha uma legião, veja esse homem, tinha uma legião de demônios dentro dele, ainda ele conseguiu clamar a Deus ali e Deus atendeu. Então, Deus está sempre às portas. Não pense que você foi longe demais, em algum momento você foi longe demais, que Deus está sempre pronto a ir lá, te resgatar, te libertar, dar uma nova chance, uma nova vida, né, para você. Sim, o amor é grande. Por isso que a frase é simples. Ele é o amor. A gente não consegue mensurar por conta disso. A gente tem uns lapsos, né, de amor, né, que é entre pai e filho, mãe e filho, entre casais. Temos um lapso, né? Mas o amor, entender mesmo, a gente às vezes não consegue entender. Até porque Deus deu seu filho para morrer por nós. É uma coisa que a gente tenta compreender, mas que amor é esse que dá o próprio filho? É meio difícil a gente entender. Então, assim, a lição ela deixou bem clara sobre essas situações. Então, assim, nós temos sim o livre-arbítrio, só que nós devemos usá-lo de forma correta. Pode falar. Posso comentar a última coisa? Só queria comentar aqui também, a gente tem o livre-arbítrio e todo dia a gente tem essa liberdade. Então, às vezes a gente vê o caso de Judas, né? Como que ele pôde chegar a esse ponto de trair Jesus? Mas isso foi aos pouquinhos, né? E é aos pouquinhos que a gente deixa de ouvir o Espírito Santo e também aos pouquinhos que a gente aprende a ouvir o Espírito Santo e colocar em prática. Então, é uma aplicação, né? Para todos nós, assim, de a gente tentar ouvir o Espírito Santo. A gente até teve um tempo atrás um treinamento bem legal sobre oração, de como tentar ouvir o Espírito Santo. Né? A gente tem que realmente tentar ouvir o que o Espírito Santo quer falar para a nossa vida, o que ele quer que a gente faça a cada dia. Né? Porque às vezes a gente vai vivendo a vida e esquece, e aos poucos a gente vai acabando. O fato de não escolher ou de não se entregar a Jesus também é uma escolha. Né? O fato de você fazer nada já é uma escolha, já é uma...
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente querer crescer mais, ouvir mais e mais a voz do Espírito Santo na nossa vida. É isso mesmo. E você que está nos assistindo aí, nós vamos finalizar agora, mas você ouviu. Se você estiver longe, não tem problema. Deus ama você, nós também amamos vocês, nós estamos dispostos a ajudar você. E você também vai poder nos ajudar, porque toda vez que nós ajudarmos alguém, nós estamos ajudando a nós mesmos. E toda vez que a gente ensina, a gente aprende. Às vezes a gente aprende mais do que a pessoa que a gente está ensinando. Então isso é muito interessante, frases de professores assim que nos cita bastante sobre isso. E quanto mais a gente falar sobre Deus, mais a gente vai ajudar para que Ele volte e a gente saia desse tumulto que estamos passando, desses problemas que estamos passando, dessas tristezas, mágoas, perdas que nós estamos passando todos os dias. Então vamos ajudar a Deus voltar. Vamos facilitar, né? A gente está dificultando, cada dia a gente dificulta um pouquinho mais. Para que a gente quer que Deus volte, quer que cabe todas essas tragédias, vamos ajudar, né? Vamos ser um missionário, na onde você estiver. A sua missão pode ser, às vezes, 2 vizinhos, pode ser seu vizinho da frente, ou pode ser a pessoa que você conheceu no trânsito, lá que você começou a discutir com a pessoa lá no trânsito, e daqui a pouco você virou amigo dessa pessoa, pode ser uma oportunidade também. Então eu costumo dizer a frase, até que eu não falei essa semana, mas a frase é a seguinte, né? A pergunta, né? Quantas pessoas você encontra no seu dia? Dessas pessoas que você encontra no seu dia, quantos você falou que Deus ama essas pessoas? Para essas pessoas? E quantos você, às vezes, só deu um abraço e o suficiente, um bom dia, e essa pessoa hoje ela consegue conversar com você, consegue falar sobre a vida dela, vocês têm uma amizade, e ali surgiu uma oportunidade de você fazer um ministério de Deus ali. Então, nós temos oportunidades, qualquer lugar, qualquer momento, você tem uma chance de falar sobre Deus. Então a gente não pode perder, porque se a gente quer ajudar alguém, porque no céu nós não vai sozinho não, gente, vai um monte de gente. E nós queremos que tenhamos bastante pessoas lá, porque nós vamos nos divertir. E eu acredito que, primeiramente, obviamente, a gente vai perguntar bastante coisa para Deus, né? Mas vai ter tempo, fica tranquilo, tudo certo. Mas assim, estamos felizes que você está aí com a gente. Vou pedir para que o Felipe ora para a gente finalizar a lição, que foi muito boa. Muito bem, vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Pai, agradecemos porque o Senhor é um Deus de amor, Pai. O Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos deu livre-arbítrio, Pai. O Senhor respeita nossas escolhas, apesar do Senhor ser todo poderoso, soberano, o Senhor respeita e nos ama, Pai. Que a gente possa entender isso, valorizar isso e também ter esse mesmo respeito, amor pelas pessoas, continuar orando, insistindo com elas, mas respeitando também a escolha delas e ensinando as pessoas também a tomarem decisões melhores, escolhas melhores na vida delas também, Pai, cada dia. Esteja conosco, com todo esse projeto também, podcast, com o Jonas, todos que participam aqui. Continue nos abençoando, dando uma semana abençoada, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que ficou com a gente até o final desse podcast, não se esqueça, para a nossa próxima lição, a nossa lição 7, onde nós temos o título Tire-me daqui. Se você quer entender um pouquinho mais sobre esse título, venha com a gente para a próxima lição. Se você não deixou o seu like, já deixa seu like aí. Se você não compartilhou com os amigos, compartilha com os amigos. E também, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal. Nós estamos quase com 200 pessoas inscritas e você pode nos ajudar a gente a alavancar este canal para que a gente possa continuar levando esse ministério. Então, já compartilha também, já ativa o sininho também, para que você possa receber todas as notificações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.